Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Roberta está num desespero só em sua casa, lá no seu quarto. Ela liga para sua amiga para então lhe pedir que vá até sua casa. A jovem diz que agora ela não pode, só à noite. Aí a Roberta diz que à noite não, tem que ser agora, pois só agora ela se deu conta de que suas regras ainda não desceram. Então ela pede para que a amiga, antes de ir à sua casa, passe em uma farmácia e compre então um teste de gravidez para que ela possa então descobrir se realmente ela está grávida ou não. Aparentemente, a amiga dela então diz que vai e então ela fica preocupada então quando o telefone então desliga. Já é tarde e Renata ainda está trabalhando. Quando seu telefone toca, a secretária diz que Augustinho está querendo falar com ela. Ela pede então para que passe a ligação. Augustinho diz que está muito feliz então em conversar com ela e diz que justamente ontem ele fechou um negócio muito importante. A Renata então diz que fica muito feliz então por ele. Augustinho diz que gostaria de convidar então ela para poder então para jantar. Aí a Renata diz que está muito feliz. Isso porque ela diz que não é bom misturar então as relações com o trabalho. Aí então nesse momento o Augustinho diz que se encantaria em poder, mas poderiam marcar isso para o outro dia, despistando então o vilão sobre ela. Aí ele aproveita para cancelar então o encontro que tinha hoje na empresa para assinar alguns papéis, porque justamente por causa desses negócios novos agora que ele conseguiu, ele não poderá fazer então uma viagem para ir até ela. A Renata diz que não tem problema, eles podem assinar esses papéis outro dia e deseja então boa sorte para Augustinho para que tudo dê certo então nessa viagem. Augustinho diz que está ajustando então alguns detalhes então desse projeto que ele acabou de falar, mas que alguns dias então, em pouquíssimos dias ele estará de volta e então eles poderão então marcar aquele jantar. Então fala ele galanteando então a Renata e diz que não sabe o quanto é um prazer fazer então negócios com ela. Finalmente Celina chega então lá no quarto de Roberta e pergunta então a Roberta quantos dias de atraso ela já está. Aí então a Roberta diz que está há 2 semanas. Aí então a Celina diz então a Roberta que há chances enormes de realmente ela estar grávida. Aí então ela pega o teste da mão então da sua amiga e corre então para o banheiro, ficando as duas então bem ansiosas para o resultado. Lá no bar La Mentirosa, a Renata acabou de chegar lá com seu lindo vestido vermelho deslumbrante. Ela fica então bem animada quando conversa então com o garçom que está lá. Então ele diz, sobre seu amigo eu não soube de nada, isso porque ela foi há um tempo atrás procurar então pelo Rafael. Aí então ela olha em sua volta para ver se a pessoa que ela marcou de estar lá se já chegou, mas pelo visto ainda não. O rapaz então pergunta se ela aceita uma bebida ou coisa assim enquanto espera. Ela então agradece e procura então um canto para se sentar. E é exatamente nesse momento então que aquele sujeito liga então para o Jerônimo para falar que aquela mulher que procurou por seu irmão está lá. Por coincidência, o Jerônimo diz então que ele acabou de chegar lá no bar e que já viu então a moça lá. Aí ele se aproxima então de Renata. Aí então quando ele se aproxima, ele chama então a Renata de Adriana. Aí então ele diz, pedindo desculpa a ela, que ele se confundiu com o nome e a Renata, claro, super entende. A gente sabe que ela tem uma classe, gente, hilária de tão educada que ela é. Aí então a Renata diz que achava que o Jerônimo não ia aparecer por ali. Aí ele diz que sim, aí ele se aproxima dela, bem pertinho dela e fala, bom, você tem uma dívida comigo. Aí Renata fala, que dívida? Aí ele diz, ladrão que rouba ladrão, bem como diz o ditado, e taca-lhe então um beijão. Aí a música do casal começa a tocar bem alto. O beijo então um empurra pra lá, um empurra pra cá, e ela mete-lhe então um tapão bem na cara dele. Aí então ele diz que é um idiota por acreditar nela. Aí então a Renata diz então que não era nem para ele ter vindo. Aí os dois começam então uma grande discussão. Aí o Jerônimo diz que agora, pelo contrário, a dívida está paga e os dois podem conversar. E diz que se por acaso ela for embora agora, porque a Renata quer ir embora depois desse tapa, aí o Jerônimo diz que se por acaso ela for embora agora, ela esqueça de qualquer explicação, de qualquer revelação que ele possa dar a ela agora. Tá aí então, o Jerônimo pede então para que ela se mostre quem realmente é. Aí a Renata diz que ela não sabe nem quem ele é e pede pelo menos que ele lhe respeite. Os dois começam então uma grande discussão. Jerônimo então quer discutir com ela para poder então esclarecer tudo isso. Ele está decidido a acreditar que a Renata realmente era aquela mulher que estava com seu irmão.
Enquanto isso, a mulher que o Jerônimo está procurando está saindo do banheiro agora bem cabisbaixa com seu lindo pijama branco e chorando bastante. A sua amiga então pergunta se ela está grávida. Aí então pergunta se ela está esperando realmente um filho do Rafael. Aí então a Roberta diz: eu estou grávida. A jovem então pergunta a Roberta se ela vai procurar então o Rafael para contar então que ela está grávida. Aí ela diz que não. Aí então a menina pergunta: por que não? Essa não é a solução, porque se você está grávida, então ele então terá que aceitar, nem que seja na marra, ficar com você por causa dessa criança. E você não pode ser mãe solteira. Aí então a Roberta fala que ela não vai ser nem mãe casada, nem mãe solteira, nem mãe de jeito nenhum. Ela não quer aquela criança, ela não vai ter aquela criança. Sua amiga então lhe pergunta se ela vai rejeitar então aquele bebê. Aí a Roberta então lhe diz que não vai deixar que sua vida se acabe só por causa de uma criança. E ainda mais quando se trata de um homem, aí começa então a chorar e não consegue terminar a frase. Mas finalmente ela engole o choro e fala que principalmente de um homem que me rejeitou. Aí a sua amiga tenta convencer então a Roberta a ficar com aquela criança e diz que ele é seu filho, ele vai sair de dentro de você, independente de qualquer coisa, ele é seu, você não pode rejeitá-lo, ele já está aí. Aí então a Roberta diz que ela pode sim rejeitá-lo, ele está dentro dela e o corpo é dela, então o corpo pertence a ela, ela sabe muito bem o que vai fazer. Aí então a amiga dela então diz a Celine para que ela pense, pois é uma decisão que pode mudar completamente a vida dela e ela pode se arrepender disso depois. E diz que ela tem que pensar muito bem. A amiga dela também pede que, se ela quiser, elas podem ir juntas até a fazenda do Rafael e exigir então que ele assuma a paternidade. Elas podem fazer qualquer coisa, basta então ela dizer. Aí a Roberta fica muito nervosa e diz que não vai ter esse bebê e ponto final. Depois de toda a descoberta, a Roberta agora está no seu fundo de poço, lá dentro do seu guarda-roupa, se perguntando, chorando, como ela pôde então ter engravidado daquele homem que tanto lhe fez mal. Aí ela fala: por que eu tive que engravidar de você? Se lamenta então ela, sem saber então que o Rafael está morto. Mal sabe ela de tudo que aconteceu. Aí então ela fala: não importa se você é meu filho, eu não vou ter você. Fala ela então, prometendo para a criança que está em seu ventre, dizendo que vai colocar um ponto final em tudo que estiver então a ver com você e com seu pai, o Rafael. Isso ela fala no sentido de tirar então aquela criança dentro dela. Mal sabe ela o que o destino então está esperando por ela. Após chegar em casa, depois de um encontro com a Renata, o Jerônimo está se lembrando dos beijos dela de todos os jeitos que já tiveram. Ele fica muito pensativo e nostalgiado então por ela. Nesse momento, a Roberta então já está decidida então a dar um grande golpe. Ela enxuga suas lágrimas, respira fundo, bem decidida a seguir com sua vida e liga então para o Jerônimo, que fica ali então paradinho então, apenas olhando aquela chamada e não decide atender. Daí então ela fala: Jerônimo, eu sei que você está fora da cidade, mas eu estou com muita vontade de falar com você, de se encontrar. Nós nos programamos de fugir então no dia da festa, mas acabou que a minha irmã, impedindo tudo isso. Mas ela fala então para o Jerônimo que eles ainda têm tempos então de poderem fazer o que tinham planejado. Pede então para que ele ligue para ela assim que ver então a mensagem. O Jerônimo não está nem aí para ela. Nisso, vemos então a Roberta no banheiro tendo muitas náuseas. Ela fica então arrependida de tudo aquilo que aconteceu. E então fala repetindo então, eu estou com vontade de te ver, de estar com você. E fica então tendo mais náuseas ainda em relação à gravidez. E haja emoção, nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Se inscreve no nosso canal, já clica no gostei e vem nos acompanhar todos os dias aqui com spoilers, novidades, chamados todos os dias especialmente para você. Desde já, muito obrigada por sua audiência.